Vamos lá. Nesse vídeo agora a gente vai dar uma pausa na pancadaria aí das contas, que foi o objetivo aí dos diversos vídeos anteriores, fazer você conseguir ver tudo que era necessário de propriedade e derivada básica, e a gente vai agora aqui entrar um pouco novamente no sentimento do que significa a derivada. E aproveito, né, para falar desse sentimento para introduzir uma outra notação, que é a notação de Leibniz. A notação de Leibniz ela já é muito boa para você pegar a essência do que significa a derivada. Então vai ser esse vídeo aqui um pouco mais filosófico do que os últimos estavam sendo. Então, lembrando, a derivada que a gente está usando a notação aí até agora é o f' de x, ou poderia ser também y', né? Dado que a gente chama y igual a f de x, ou a gente escreve y' ou escreve f' de x. Então, a derivada é o limite, quando h tende a zero, dessa diferença aqui de f's sobre o h. Mas lembra, né? Lembra da onde que veio essa definição, né? Essa definição de derivada começou num problema específico, que era um problema de imaginar aqui uma função y igual a f de x. E aí tudo começou no problema específico de procurar aqui a reta tangente num determinado ponto de abscissa x0. Assim que começou o problema. Eu quero achar essa reta tangente aqui que eu vou chamar de t. E aí, esse limite e essa definição, essa nomenclatura de chamar de derivada, surgiu justamente do coeficiente angular daquela reta. A gente viu que essa derivada, aí nesse determinado ponto, f' de x0, é justamente o coeficiente angular dessa reta. Então, esse é o significado da derivada, né, num determinado ponto. Ele significa que eu estou achando o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico naquele ponto. Esse é o significado. Agora, lembra o que é coeficiente angular? Coeficiente angular desde lá da geometria analítica, na notação de retas, coeficiente angular é um ΔY sobre ΔX, né? Coeficiente angular é isso. A maneira que você faz sem ser com derivada, né, para achar coeficiente angular, que foi a primeira coisa que você viu lá para retas, a partir de dois pontos, eu acho coeficiente angular comparando, né? Comparar é dividir a variação em y com a variação em x. Você faz o ΔY, faz o ΔX, divide, isso dá o coeficiente angular. Então, é daí que veio a derivada. Só que, nesse caso, a gente não pode escrever desse jeito, ΔY sobre ΔX, ou ΔF, né, sobre ΔX. Eu não escrevo assim. Por quê? Porque a gente está pensando num limite de h tendendo a zero. Esse cara aqui de baixo, que é o denominador, que é o ΔX, ele está tendendo a zero. E, consequentemente, quando isso aqui tende a zero, aqui tende a ser f de x. Então aqui fica f de x menos f de x. Também está tendendo a zero. Então, justamente eu não posso fazer direto ali com ΔY sobre ΔX ou ΔF sobre ΔX, porque eu tenho uma determinação nesse caso. Quando o h tende a zero, eu tenho zero em cima e zero embaixo. Então, a derivada, ela é um coeficiente angular, então ela está comparando sim a variação de y com a variação de x, porém, os dois em cima e embaixo são pequenininhos, porque os dois estão tendendo a zero. Então, a grosso modo, eu posso dizer que a derivada está fazendo uma comparação da variação de x com a variação de y, mas são variações pequenas. Então é isso que eu escrevi aqui, ó, o sentimento do negócio. A derivada comparar é fazer a divisão, variações pequenas de y e x. É por isso que a gente tem que lançar a mão na notação de limite, porque eu tenho algo da forma 0 sobre 0. Eu estou comparando uma variação pequenininha em y com uma variação pequenininha em x. Mas é isso, a derivada ela compara variações. É até por isso também que a gente sempre diz
que toda derivada é uma taxa de variação. É uma taxa de variação ali, onde eu estou justamente vendo, né, comparando as variações de y e de x. Então, quando você vir o nome taxa, que por preguiça a gente fala taxa, em vez de falar taxa de variação, fala simplesmente taxa, você está falando de derivada. É por isso que vai ter no capítulo, no próximo aí, uma das aplicações de derivada é falar de taxas relacionadas. Taxas relacionadas é simplesmente a gente vai ver derivadas relacionadas. A gente vai ter uma situação física, por exemplo, em que tem duas coisas que estão variando e a gente vai querer relacionar essas duas coisas. Variação tem a ver com derivada, tem a ver com taxa, e taxas relacionadas vão ser duas derivadas que se relacionam. Mas é isso, derivada e taxa, ouviu derivada, ouviu taxa, ou taxa de variação, é a mesma coisa, porque é isso que a derivada faz, esse é o sentimento da derivada. E aí com isso a gente vem para a notação de Leibniz. A gente está usando o símbolo linha, né, f' de x, mas uma outra forma de escrever a derivada é escrever assim, ó, df sobre dx. O d, garoto, o d de maneira informal, ou entre aspas, o d é um delta pequeno. Tudo começou assim, né? Estou achando que o coeficiente angular era um delta y sobre delta x, ou delta f sobre delta x, que eu faço serem pequenininhos. Pois bem, o delta x, se eu fizesse delta x ser muito pequenininho, para dizer que é pequenininho, eu uso dx. Então é como se fosse, entre aspas, o dx é como se fosse o diminutivo de delta x. Então, se eu escrevo dx, eu já estou dizendo que eu tenho um delta x que está tendendo a zero. Então, dx, vou apagar aqui, posso escrever isso aqui, ó. Quando eu escrevo dx, isso é um delta x que tende a zero. Então, quando eu tenho um delta x que está tendendo a zero, um delta x pequenininho, eu posso chamar isso simplesmente de dx. E aí é isso. Eu estou fazendo uma variação pequena em cima, uma variação pequena embaixo e dividindo. Então, uma outra notação que a gente tem para derivada é escrever df sobre dx. Ou se eu estivesse pensando em y, é dy sobre dx. Isso aqui que a gente chama de notação de Leibniz. Então você vai ver aí nos exercícios questões em que ele define derivada assim, botando linha, f', y', ou vai ter questão que ele escreve assim, df sobre dx, dy sobre dx. E nessa notação aqui já fica bem explícito de onde vem a derivada, né? Porque é como se eu estivesse deixando, abreviando a escrita disso aqui. Porque na hora que eu falo h tendendo a zero, é justamente esse dx aqui, é uma variação lá embaixo que está pequenininha, tendendo a zero. E o df é uma variação lá em cima que é também pequenininha, que está tendendo a zero. Então aqui já está, meio que na notação eu já tenho explícito o que significa a derivada. Por fim, aí, só para terminar essa coisa da notação de Leibniz e desse sentimento, é o seguinte, tem como a gente derivar a função várias vezes. Então, pô, peguei a função, derivei uma vez, eu posso derivar uma segunda, eu posso derivar uma terceira. Então, para terminar, é o seguinte, como é que fica nesse negócio de notação, né? Agora eu vou tanto falar da notação com linha, tanto da notação de Leibniz. Como é que fica a notação para derivadas de maiores ordens? Então, vou escrever aqui, ó, derivadas de ordens maiores. Então, segunda derivada, terceira derivada, quarta derivada. Você pode usar aqui, se for com linha, você pode usar a notação, por exemplo, aqui, y duas linhas. Quando eu boto duas linhas, quer dizer que eu derivei duas vezes. E se for na notação de Leibniz, a gente vai escrever assim, ó, d, aí bota um 2 aqui, y, dx, aqui um 2. Garoto, eu não estou levando nada ao quadrado ali, né? Isso aqui ali é uma simbologia, nomenclatura, não é uma nomenclatura, uma notação para a segunda derivada, no caso de notação de Leibniz. Não estou levando ao quadrado nada ali, é só o símbolo. Se você for derivar 3 vezes, com linha você vai escrever 1, 2, 3. E aqui tu vai botar o 3. Ali já indica que eu peguei o y,
derivei uma vez, aí peguei esse resultado, derivei uma segunda vez, aí peguei esse segundo resultado, derivei uma terceira vez. Então é a notação para a terceira derivada, ordens maiores. Então tem derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira e assim vai. Então aí nos exercícios você vai ver, tem questão que vai estar com símbolo desse jeito, tem questão que vai estar com símbolo desse jeito. Os dois estão certos, os dois são válidos. E que fique claro que, por exemplo, isso aqui, como é que você faz para elevar ao quadrado uma derivada? Se você quiser fazer a notação com derivada elevada ao quadrado, seria isso aqui, ó. Isso aqui significa y' elevado ao quadrado. Isso aqui não tem nada a ver com derivar duas vezes, né? Isso aqui significa, eu peguei a derivada, peguei lá a função, a derivada, e elevei ao quadrado. Aqui não. Aqui quer dizer que eu peguei a função, derivei uma vez, aí peguei esse resultado e derivei de novo. Beleza? Valeu!